E então, meus irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Por aqui está bem frio. Agora exatamente 9 graus, mas a noite foi bem mais fria. Bem, e com isso eu fico a pensar. Domingo agora, próximo, eu vou estar pregando e vou estar falando sobre diante de Deus sem máscaras. Encontrei um rapaz esses dias numa cidade em que nós paramos. Conversei com ele um pouco, ele estava guardando carros, vigiando o carro. Enquanto eu ficava por ali, comecei a conversar com ele. E ele me disse da situação dele. Ele falou, não, estou por aqui, estou fazendo isso, mas eu ainda pretendo voltar à minha profissão. E eu falei, qual é a sua profissão? Ele falou, não, eu sou terapeuta, eu cuido de pessoas também, mas a situação ficou muito ruim, muito difícil para mim, e estou aqui tentando ajeitar a minha vida. Eu falei, mas o que aconteceu com você? E ele disse, eu caí. E falamos sobre muitas coisas nessa direção, e eu disse para ele, você precisa buscar a Deus, entregar a sua vida para Jesus. E ele disse, eu já estive na igreja, fiquei um bom tempo na igreja. Falei, por que saiu? Porque eu caí. E você caiu por quê? Ah, não sei, eu caí. Entrei em depressão, tive uma série de problemas. E eu disse a ele que não era importante simplesmente estar na igreja. É uma bênção a gente estar na igreja. Mas a gente precisa estar em Cristo. Quem deve tomar conta do nosso coração, da nossa vida, é Jesus. O Espírito Santo precisa estar em nós. Lembra daquele texto que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo deve estar em nós. Aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso faz toda a diferença. Então, estamos na igreja, adoramos a Deus, buscamos a presença de Deus, servimos a Deus, servimos aos irmãos, abençoamos pessoas, cuidamos de pessoas, somos instrumentos de Deus. Mas temos Deus dentro de nós. E no momento que nós tivermos somente a igreja dentro de nós, alguém pode nos ferir, alguém pode nos maltratar, alguém pode nos colocar para fora. Mas quando temos Jesus, quando é o Espírito Santo, quando é Deus que enche a nossa vida, o nosso coração, e a igreja é um local onde Deus preparou também para nos unirmos, nos juntarmos e em comunhão vivermos uma vida bonita, é diferente. Precisamos, em primeiríssimo lugar, da presença majestosa de Deus na nossa vida. E então nada, como diz o apóstolo Paulo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos permanecer firmes. E se em um momento deslizarmos, tivermos alguma dificuldade, teremos condição e capacidade de nos arrepender e pedirmos perdão para Deus. Olha o que Davi fez num momento muito difícil da vida dele, um momento em que ele teve uma queda muito grande ali com Betseba. E ele fala para Deus assim no versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele sentiu que os pecados dele eram muitos, ele precisava de um perdão, mas que Deus não olhasse mais para esses pecados. E que Deus desse a ele a misericórdia para que ele pudesse ser salvo. No versículo 10, ele diz, ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E no 12 ele diz, eu perdi a alegria da salvação. Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Salmo 51, versículo 9 em diante. É um texto lindo, pensa nisso. Talvez você esteja nessa condição, talvez você esteja na condição daquele rapaz que eu conversei, que perdeu tanta coisa importante, tanta coisa boa, estava ali naquela dificuldade, correndo de um lado para o outro, lutando, tentando ganhar alguma coisa. Uma pessoa que pode ter uma vida muito bonita. Sabe, o inimigo tenta
tirar as belezas da nossa vida. O inimigo tenta destruir-nos em todos os momentos. Mas Jesus é aquele que quer reconstruir a nossa vida. Ele quer nos fazer bem e Ele quer nos fazer mais do que vencedores. Jesus pode dar sentido para a vida de qualquer um de nós, não importa a condição que esteja. Portanto, eu digo para você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Jesus ama você. O Senhor quer dar sentido à sua vida e Ele pode dar. Confia nele de todo o seu coração. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Se essa palavra foi bênção para você, curta, comente e compartilhe. Juntos, vamos impactar outras pessoas e lugares por onde estivermos. Deus te abençoe no nome de Jesus.